Recebemos a fonoaudióloga, a doutora Simone Rodrigues. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda novamente. Doutora, eu já começo lhe perguntando o que é o autismo e por que ele é chamado de espectro. Então vamos lá. O autismo ele é um transtorno, é uma perturbação que engloba aí 3 critérios, né? A socialização, a comunicação e a criança apresenta estereotipias. Estereotipias são movimentos repetitivos que ela pode estar apresentando, seja verbal ou motor, tá? Então, assim, espectro porque ele pode estar englobado em muitas coisas, né? Em muitas situações. Obrigado, Lucas. Então, o que acontece? É transtorno do espectro autista. Cada criança ela vai apresentar de forma particularizada. Não necessariamente todas as crianças elas vão precisar apresentar o mesmo comportamento da mesma maneira. Existem crianças autistas que não têm contato visual, que têm um atraso muito significativo na fala e não se socializa. Porém, existem crianças que têm contato visual, que conseguem sim ter uma socialização, porém comprometida. Ele tem uma comunicação, porém também com algum déficit. Então, a gente não pode rotular que todas as crianças vão apresentar os mesmos comportamentos. Quando se fala em autismo, as pessoas logo imaginam aquela criança que é agitada, que corre de um ladinho para o outro, que não fala, que tem resistência a determinados lugares. Então, que hoje, o objetivo do programa é trazer informações com clareza e com leveza para os pais. Porque o nosso maior problema é quando se refere à aceitação familiar. A família, na primeira instância, no primeiro momento, é quem não aceita o diagnóstico e evade do laboratório, do consultório. Então, quando ela retorna, aquela criança que estava dentro do espectro do autismo, nível de suporte 1, que consideram o mais leve, que eu sempre falo mais leve, não sei para quem, porque a mãe ela passa horas em uma recepção esperando por atendimento, enquanto ele passa com a fono, com a físio, terapeuta ocupacional, com a psicóloga, psicopedagoga, enfim, com a especialidade necessária para ajudar no desenvolvimento. É uma vida que muitas vezes ela precisa abrir mão do eu dela para cuidar dessa criança, desse desenvolvimento. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que se você, quanto responsável, quanto pais dessa criança, não inicia o tratamento precocemente o quanto antes, quando você voltar, ele pode vir não mais com nível de suporte 1, mas com nível de suporte 2. Porque da mesma maneira que de 3 nós trabalhamos para que caia para 2, depois para 1, se você não fizer o tratamento, não tiver os especialistas capacitados e habilitados, ele pode evoluir também. Doutora, o diagnóstico ele pode ser feito em qualquer idade? Existem alguns critérios. A gente chama de estimulação precoce. O que seria estimulação precoce? A gente conseguir identificar que aquela criança ela tem comportamento, e sim, sugestivo de autismo, mas porém a gente precisa esperar um pouquinho. Algumas escalas, alguns protocolos utilizados, eles são mensurados por idade. Então, uma criança muito pequena, de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do comportamento dele ao passar pelo neurologista ou psiquiatra, por vezes o neuro já define. Por próximos anos, 25, 26 e 27, depois retorna, né? E aí é quando acontece o tiro no pé. Por quê? Porque como a família entende, é acompanhamento só de 3 anos, então a gente pode afrouxar. E esse afrouxar vai ter comprometimento no desenvolvimento da criança, tanto social quanto escolar, e com outras dificuldades que vão aparecendo. A psicologia, não posso deixar de falar da psicologia, ela é uma área que ela é importantíssima, porque entra a neuropsicóloga, para estar fazendo a avaliação, aplicar os testes e mensurar como é que está essa criança, a cognição, a memória, a atenção e todas as habilidades necessárias. Ela faz um rastreio. A fonoaudiologia entra em questão da comunicação, também consegue fazer um rastreio, junta esses relatórios, leva para o neurologista, escuta essa mãe, assiste, recolhe ali todas as informações, vê os relatórios e preenche um diagnóstico, né? Que é pelo DSM.
Doutora, tem mensagens aqui, a Tatiane, lá do Caimbé, ela fala: doutora, meu sobrinho tem 5 anos e não olha muito nos olhos quando falamos com ele. Isso pode ser um sinal de autismo ou pode ser apenas um comportamento da idade? Só o fato de não olhar, a gente não tem como mensurar. Eu sempre falo, né? É importante uma avaliação. Mas assim, um dos critérios que geralmente a mãe sempre traz, a gente fala, é como se ele fosse surdo. Ele não corresponde. Mas muitas vezes não é porque ele não corresponde ao nome, é porque realmente ele não sabe que ele é o Hélio, que o Hélio é um indivíduo. Então você pode chamar a criança e ela não corresponder. Não está relacionada a uma perda auditiva. Mas aí a gente precisa passar por uma avaliação com a fonoaudióloga que faz atendimento dentro da área ocupacional, onde é feito um exame de forma lúdica para perceber como é que está a audição dessa criança. Então, existem exames também que a gente vai descartando. Nós não podemos chegar e já definir um diagnóstico. Não, fechou para o espectro do autista. Não. Nós precisamos investigar a comunicação, a socialização, os atrasos que essa criança está apresentando, descartar uma perda auditiva, buscar entender por que ele não tem contato visual. Só não ter o contato visual não é o suficiente para fechar um diagnóstico. A Sabrina também, lá do Cambará, ela pergunta se existe alguma relação entre dificuldades na fala e seletividade alimentar em crianças com autismo. Repete a pergunta. Existe alguma relação entre dificuldades na fala e seletividade alimentar em crianças com autismo? São situações diferentes. Quando se fala em seletividade alimentar, a gente imagina aquela criança que tem muita dificuldade em comer o que é o básico do dia a dia. Por exemplo, o pão, ovos, arroz, feijão, macarrão. Ou ela come todos os dias só o macarrão. Antes da gente pensar em seletividade alimentar relacionada ao autismo, mas eu vou já responder a pergunta dela, aproveitar esse gancho, precisa verificar como é que tá as vitaminas dessa criança. Como é que tá o zinco? É investigar tudo, né, Como doutora? é que tá as vitaminas, vitamina Não B8, é só fechar um vitamina B3? diagnóstico. Não, você precisa investigar ela como um todo. Pegar essa criança, passar pelo pediatra, verificar as vitaminas, levar no fono para fazer os exames de audição, levar num fono responsável por trabalhar com o desenvolvimento da linguagem. Então, existe critérios, passar por uma nutricionista, porque o diagnóstico ele não é fechado por um só profissional. Por isso, existe a multidisciplinaridade, onde Perfeito. vários profissionais de especialidade diferente buscam entender. Mas a seletividade, na maioria das vezes, ela está relacionada com o espectro do autismo. Então, a mãe já junta, ele tem atraso na fala, ele é seletivo, meu Deus, será que é autista? E aí a gente entra com investigação. Doutora, a Jéssica, de 31 anos, lá do São Vicente, ela fala assim: se uma criança é diagnosticada cedo e começa o tratamento, ela pode desenvolver fala normalmente ou sempre terá alguma dificuldade? Oi, Jéssica, muito boa a tua pergunta. Boa tarde, viu? Quando nós falamos de estimulação precoce, é justamente isso. Qual é o objetivo de se identificar um possível transtorno, um possível atraso muito cedo? Enquanto a criança está no peito, a gente já consegue verificar alguma coisa? Sim, ela é uma criança que te usa só como fast food? Lembra dessa conversa? Sim, total. Numa sessão? Então, na entrevista anterior, a criança ela não tem contato visual enquanto mama, passa alguém, ela não acompanha, cai uma tampa de panela, ela não percebe que a tampa caiu, acontece um estrondo próximo de casa, ela não se assusta, as pessoas tentam brincar, tentam engajar, ela não dá atenção, a gente já percebe que a socialização dela não tá legal. Por volta de 6 meses e um pouquinho, o balbucio é para estar muito mais presente, pá, 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 tá, 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 e fazer o motorzinho. Essa criança não está apresentando esses sintomas, a gente já fica em alerta e começa-se uma intervenção precoce, buscando o que, Jéssica? Minimizar os prejuízos desse atraso. Porque aí, quando ela chega no 5º ano de vida, que já acabou o desenvolvimento da fala, se ela está tendo um acompanhamento correto, a ideia é que ela não esteja atrasada. A gente vai lutando contra esse atraso. Então, ela consegue sim, recebendo as intervenções corretas, com bons profissionais, o engajamento da família, a participação, dando continuidade em casa, a gente consegue ter um resultado muito maravilhoso e ela consegue ter autonomia e independência, escolher um curso, uma faculdade
essa dificuldade foi quando menor, mas ficou para trás. Então ela consegue ter uma vida funcional. Para isso que existe a terapia. Doutora, a Camila, lá do Paraviana, ela diz que tem uma filha autista de 7 anos e às vezes ela sente dificuldade de explicar para os familiares que ela aprende em outro ritmo. A senhora teria alguma dica para lidar com isso? O que é importante, Camila? A criança que ela apresenta o autismo, o cérebro dela ela aprende de uma maneira diferente. A gente só tem que levar em consideração o quê? Ela só precisa de mais estímulos, ela só precisa de mais força, ela só precisa de mais repetição, mais força, força de vontade da família. Então você tem uma criança que ela vai ter o desenvolvimento, porém você precisa sentar para brincar mais, mostrar mais as cores, mostrar mais os animais, usar mais o lúdico, porque a criança que ela tem o diagnóstico de TEA, ela tem mais dificuldade em se reconhecer como indivíduo, ela tem muito mais dificuldade em se reconhecer em suas emoções, ela tem dificuldade em se socializar, na maioria das vezes ela vai ter um comprometimento muito maior em conseguir compreender aquilo que você está pedindo. Então você pode dizer, olha, pega o copo para mim, o copo está aqui em cima da mesa, pega o copo para tia. O copo, pegar, por que ela não pega? Ela não compreende que isso aqui é um copo. O que é pegar? O que é isso? Tangível. Ela não tem essa compreensão. Então você vai explicar muito mais, vai narrar, pegar, isso aqui, pegar, aí você pega a mão da criança, agora você, pegar o copo, e isso, o copo serve para colocar água, para beber, matar a sede. Então o teu diálogo com a criança precisa ser muito mais Desenhado, explicativo, né? muito mais desenhado para que ela venha entender. E quanto os familiares, por vezes é muito difícil, porque infelizmente é quem mais taca a pedra. Ah, é uma criança muito chorosa, é porque você faz muitas vontades. Não, é um cérebro que tem um desenvolvimento diferente. Então, uma criança que ela apresenta comprometimento na socialização, se vai ter um evento familiar, para ela aquilo tudo é muito perturbador, dependendo se ela tem sensibilidade auditiva, se ela tem aversão a muita gente. Então não é um evento que vai ser legal para aquela criança, vai ser um evento perturbador, porque é muita gente falando, é barulho de celular, é gente gritando, ela pode se desregular, entrar em uma crise. E aí a mãe vai fazer o quê? Vai jogar fora? A mãe tem que ter gerenciamento de emoções, buscar se controlar e acolher aquela criança, mas ela também precisa crescer entendendo que tem limites, que existe o respeito, que existe uma hierarquia, porque por muitas vezes a maior dificuldade dentro do consultório, Hélio, é justamente a criança entender que tem limite. Ela quer um brinquedo que está lá em cima, eu digo, não pode, agora não. E a criança desalinha, ela chora, ela joga os brinquedos, ela arremessa, ela quer quebrar, dependendo da criança, ela quer bater a cabeça, porque ela não ouve o não em casa. Então o não precisa existir na vida de uma criança autista, principalmente até para ela entender que o corpinho dela ninguém pode tocar, além da mamãe, do papai que vai cuidar. Então o não que muitas vezes a mãe evita de dar para aquela criança para ela não desregular, é errado. Ela tem que ouvir o não sim, muitas vezes. Quanto mais não ela receber, mais ela vai entendendo que está tudo bem. Porque se tudo é permissível, chega alguém, vamos comigo? Pode, ela leva. É uma criança maior, alguém que tem um coração ruim, que pode aliciar aquela criança, que vai tocar, tá tudo bem, porque tudo pode. Então não, gente, o pecado maior é criar essa criança, porque ela é autista, por isso que ela bate. Não, ela não pode bater no outro. Ela é autista, por isso que ela morde. Não, ela tem que ter regras. Regras e limites, né, doutora? Sim. O Marcos, também lá do Jockey Clube. Boa tarde. Existe algum tipo de exame genético para confirmar o autismo ou o diagnóstico é apenas clínico, doutora? A questão genética é um pouquinho mais complexa, né? É onde a gente tem muito mais dificuldade. Já existem vários exames aí que conseguem ainda, quando essa criança está na vida intrauterina, conseguir identificar, né, alguns riscos, e aí essa intervenção começa logo que essa criança nasce, com as suplementações de algumas vitaminas também, né? A questão genética, ela é importante. A criança que ela apresenta autismo, ela por vezes vai ter muitas comorbidades. Então o autismo, ele nunca vem sozinho. Ele sempre traz uma comorbidade.
ele traz uma gagueira. Ah, fulano é gago. Aí a gente já para pensar, será que o autismo está por trás? Ele tem TDAH, comorbidade do autismo. Então, se tem TDAH e tem o autismo, um vai se sobressair mais do que o outro. Ou o TDAH vai ficar mais em evidência, ou vai ser o autismo, tá? Ele pode ter problemas gastrointestinais, muito mais suscetível a alergias. Ele pode ter intolerância ao glúten, à lactose, e aí entra com toda uma restrição alimentar e vai verificar o que faz esse organismo estar inflamado. Por quê? O autismo ele provoca uma neuroinflamação. E aí, às vezes, a criança que ela está dentro do espectro, o que ela mais toma é o leite. Então, pela caseína, a probabilidade de uma inflamação constante, contínua, é muito maior. Então, o que se deve fazer? Ir retirando. Então, existem sim exames que ajudam. Quando passa pelo neuro, o neuro pede alguns exames de imagem para verificar como é que está o cérebro da criança. Existe já, sim, alguns exames. Hoje, em Boa Vista, que é um pouquinho mais difícil, né? Não consigo dizer agora com exatidão se aqui é realizado. Geralmente, as mães sempre levam para fora para fazer todo esse acompanhamento. Doutora, quem está por aqui também é o André, lá do Messejana, e ele pergunta se existe algum tratamento alternativo que ajude no desenvolvimento da fala ou apenas a fonoaudiologia recomendada. Apenas não, é muita coisa, né? Porque o que acontece com o atraso da fala? É como se fosse uma pirâmide, tá? Então, a criança ela está tendo um atraso na fala, a gente tem que pensar o que é que está provocando esse atraso. É normal ter um atraso na fala? Não, não é normal. Pode ser uma síndrome por trás desse atraso, pode ser o autismo, pode ser o TDAH, pode ser ausência de estímulos adequados nessa família, o excesso de tela, pode ser inúmeras situações. Mas não tem uma outra fórmula de fazer o desenvolvimento da fala acontecer que não passe por uma fonoaudióloga, porque ela vai avaliar as habilidades que essa criança tem. Ela senta numa mesinha do jeito que eu tô aqui e consegue ter um engajamento, me olhar nos olhos, brincar, ter a troca de turno, eu coloco um encaixe, dou um outro para ela colocar, ela responde, ela espera a vez dela, ela tem uma socialização boa, ela obedece o comando, agora você, pega o vermelho, coloca aqui. Como é que está o desenvolvimento das pré-habilidades linguísticas? É só a fonoaudióloga que vai conseguir identificar e montar um plano terapêutico. Então, o atraso na fala é a famosa ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda embaixo desse mar que precisa ser destrinchado, que precisa ser trabalhado. O atraso na fala, quando recebe a intervenção de um fono, só vai ocorrer depois de muitas habilidades serem desenvolvidas, que é o que a criança não tem. Então, falar, a expressão é a última coisa que vai vir, que é o que o pai quer de início. Doutora, mas ele nem tá falando. Os pais querem como no piscar de olhos, né, doutora? Mas eu disse, olha, hoje ele sorriu para mim, conseguiu se socializar, obedeceu um comando, pegou a bola. Mas falar, pegar a bola, vem quando? E mamãe vai sair quando? Aí a fono parece uma bexiga. Quer dizer, não se contenta ali com as atualizações, né? Doutor, olha, aproveitando esse gancho da pergunta do nosso ouvinte, né? Eu quero que você diga, da pergunta do André, eu quero que você convide as mamães e os papais de filhos autistas para conhecerem o Espaço 123 Decolar e já chamarem eles para fazer uma avaliação lá dos pequenos. Hoje nós estamos localizados no bairro São Francisco, Rua Valério Magalhães, 1027. Vocês podem estar entrando em contato pelo número 991644481. Vai nos encontrar nas redes sociais, buscando o @123decolar, assim como Simone Rodrigues, tá? Então, assim, a menor suspeita de que existe um atraso, e eu sempre falo que mãe sente, mãe ela percebe, por vezes ela demora a aceitar. Eu só vou conseguir, Hélio, tratar a tosse do meu filho, uma gripe, se eu aceitar que ele está gripado. Se eu não aceito que ele tem um autismo, eu não tenho como ajudar. Então, em vez de ser um instrumento facilitador para que o meu filho venha desenvolver, eu acabo que me tornando um impasse, porque eu não aceito. E quanto mais tempo você vai levar para aceitar e levar essa criança para as intervenções,
maiores serão os comprometimentos. Lembrando, hoje essa criança é pequena e todo mundo tenta entender. Quando ela tiver 13, 14 anos. E se a gente não correr atrás de buscar esse desenvolvimento da fala para ontem? Como é que ela vai conseguir expressar que está agressiva, que está batendo, que quer morder, porque ela está com dor de barriga, porque ela está com gases, porque ela precisa ir ao banheiro e ela tem prisão de ventre, ela não está conseguindo? Como é que ela vai expressar que é um dente que está doendo? Ela não tem a comunicação. E aí, por vezes, alguns autistas, não todos, para deixar claro, acaba que agredindo, porque ele não tem a comunicação. É a forma que ele tem ali de se comunicar e cobrar, né? Alguma coisa está errado aqui. Então, como ele não tem a comunicação, não consegue se expressar, ei, eu tô com dor de dente, ele tem um comportamento que nós não esperamos que seja o correto. Então, assim, não esperem, busquem ajuda, tem dúvida, passa por uma avaliação neuropsicológica, vai com a fono, e aí você vai conseguir ser orientado, mas assim, ao menor atraso de fala, a fono vai encaminhar para os especialistas necessários, porque às vezes tem isso. A mãe chega para a fono, ela diz, eu pensei que fosse só a senhora que iria resolver. Não, ele tem um frênulo encurtado, bora pro buco, eu preciso de uma avaliação mais especificada, bora para esse especialista, agora juntou tudo, eu preciso que ele vá pro neuro, depois você retorna para mim. E aí a mãe diz, espera aí, eu pensei que fosse só a fono. Não, teu filho não é, sabe, uma única peça. É um ser que a gente precisa olhar de maneira global, né? Doutora, muito obrigado. Em nome de Espaço 123 Decolar, esse espaço que é pronto para acolher as mães e os pais de filhos autistas e com atraso no neurodesenvolvimento infantil. A doutora Simone Rodrigues, nossa fonoaudióloga, está aqui toda semana trazendo um super tema. E semana que vem eu te espero novamente, doutora. Tá bom? Aqui, combinado? Com muito prazer, combinadíssimo. E se você perdeu algum tema da nossa fonoaudióloga, entra no nosso site do Doutor Me Consulta, clica na fotinho dela e você já vai ser direcionado para todos os programas que ela tem gravados até aqui no Doutor Me Consulta, tá bom? Eu vou para um breve intervalo e eu já volto, rapidinho.